Ok, agora 9 horas e 54 minutos, faltando 6 minutinhos, agora 5 para as 10. Tá aqui, tá no ar o seu café do intervalo, aquele cafezinho pra você tomar aí no intervalo de jogo, pra se segurar acordado aí pro segundo tempo. Apesar desse jogo não estar precisando de nenhum café pra te manter acordado, tá bem animado esse jogão de bola aqui entre Paraná 2, Joinville 2, 4 golzinhos aqui neste primeiro tempo. Nós tivemos 2 cartões amarelos, um para o Washington do Joinville, outro jogador do Joinville também, o Bruno Aguiar. Nos 2 gols do Jean Carlos, um gol pro Paraná, um gol do Jael e outro do Edgar Júnior pro Joinville. Francisco Duarte, o que você achou aí desse primeiro tempo? Olha, é um primeiro tempo muito equilibrado, mas com a equipe do Paraná terminando melhor, né? Nos primeiros minutos as equipes erravam muitos passes, a defesa do Joinville se segurava muito bem, mas o jogo estava muito truncado, né? Nenhuma equipe se destacou. Até sair o primeiro gol do Joinville. Quando saiu o primeiro gol do Joinville, a equipe do Paraná buscou um pouco mais o jogo, né? Agressivou e como consequência acabou levando o segundo gol também da mesma forma, né? Numa jogada, um lançamento nas costas. E logo depois disso, a equipe do Paraná se lançou completamente para o ataque, conseguiu na sua jogada mais forte com o jogador Giancarlo, né, e 2 cruzamentos do Paulinho, um da direita e um da esquerda, chegaram no empate. Logo após isso, o Joinville meio que se assustou, só deu o Paraná no final do jogo. Mas por incrível que pareça, esse primeiro tempo termina com mais posse de bola do Joinville, né, 52 contra 48 do Paraná. O Paraná que começou com mais posse de bola, mas não conseguiu transformar isso em gols, né? Então nós tivemos 2 cartões amarelos pro lado do Joinville, uma equipe que marca muito forte, é normal que isso aconteça, e esperamos um segundo tempo muito aberto como foi o primeiro, né? Acredito que as equipes vão ajustar essas deficiências, né, do primeiro tempo. A equipe do Joinville dessa bola aérea que vem sendo um problema crônico, como já comentamos desde o estadual, e o Paraná que entrou muito desatento, né? A defesa do Paraná que levou 2 bolas nas costas e uma de um lançamento do goleiro, o que mostra a desatenção da equipe do Paraná. Mas por enquanto segue o esperado, né? Um jogo com muitos gols, um jogo bem movimentado e totalmente aberto. Ok, já com os jogos encerrados, o Sampaio Correia nesse momento é o 4º colocado com 2 jogos, né? Tudo bem que esse foi o primeiro jogo da rodada, mas ele vai fechando aí os seus primeiros 3 pontos numa segunda partida, né? Sampaio Correia que acabou de subir, né, para a segunda divisão aí do nosso futebol. Francisco Duarte, você comentou que o Sampaio Correia é um time que acabou de subir, mas que é um time que não tem tantas condições. Já comentou que é um time que não é dos melhores, e que provavelmente pode talvez cair para uma Série C. O Sampaio Correia, seguindo com um jogo, né, que a gente faz um 3-0, que a gente pôde olhar e ver até alguns melhores momentos aqui, você acha que ele tem condições de se manter pelo menos na Série B? Como eu falei, ainda é muito cedo para determinar, né? Porque geralmente em campeonatos de pontos corridos, algumas equipes perdem jogadores no meio do campeonato, algumas equipes acabam não tendo força, né? Força política, investimento para trazer jogadores para a própria equipe, o que acaba caindo o rendimento, né? O Joinville nos últimos 2 anos foi muito prejudicado por isso, né? Um dos melhores anos do Joinville, o Joinville tinha o jogador Thiago Real, que vinha se destacando e acabou perdendo esse jogador e não conseguiu encontrar um outro jogador à altura, né? E na Série B do ano passado isso já não aconteceu muito, mas o time caiu de rendimento, sim, começou um campeonato por muitas rodadas, dentro do G4, abrindo vantagem, e no final do campeonato, por apenas 1 ponto, né, no critério de gols marcados ali, o Joinville acabou ficando de fora da Série A, né? E esse ano eu acredito que não vai ser diferente, tanto para as equipes que vão cair quanto para as equipes que vão subir. Esperamos mais um campeonato muito equilibrado, né? Agora a questão favorito não é. Da mesma forma que a Chapecoense ano passado, muitos olhavam e diziam, poxa, uma hora a Chapecoense vai cair de rendimento, não vai dar certo, e a Chapecoense acabou quase tirando o título do Palmeiras, né? 2 pontos de diferença do campeão, né? O Palmeiras, que era o grande favorito, tinha o melhor elenco disparado, mas a Chapecoense surpreendeu realmente. Então podemos esperar de tudo, né, num campeonato tão equilibrado como vem sendo a Série B.
Agora, dos dois times que têm condições de ultrapassar o Paraná e o Bragantino, né, que vem aí com 4 pontos com esses dois jogos disputados, o Paraná pode chegar a 6 se vencendo o jogo de hoje, mas somente o Atlético do Rio Grande, o América do Rio Grande do Norte e o Ceará tem condições de ir aí aos 6 pontos. Tem um jogo, vão jogar ainda no final de semana. O que você tem para falar sobre o América do Rio Grande do Norte e do Ceará? Bom, são duas equipes que vêm de realidades diferentes, né? A equipe do Ceará é uma equipe que tem um investimento muito maior, né? Que vem tentando esse ano novamente subir. Já a equipe do América, por lá se fala em apenas não cair. Porém, a equipe do América vem jogando um futebol diferente, né? A equipe do América vem surpreendendo, né? E vem conseguindo bons resultados, inclusive na Copa do Brasil passou com tranquilidade da primeira fase. A equipe do América que pega um jogo, ao meu ver, né? Um jogo menos complicado. A equipe do América enfrenta o Oeste fora de casa. O Oeste é sempre complicado enfrentar fora, né? Equipes paulistas muito fortes em casa, mas ainda assim o América é mais time. Já na parte do Ceará, eles enfrentam o América Mineiro. O América Mineiro que fez uma campanha boa, vamos assim dizer, no Campeonato Mineiro, né? Que vem com jogadores esse ano um pouco de mais nome, como o próprio Obina. Então é uma equipe muito perigosa, né? Uma equipe que pode sim tirar 3 pontos da equipe do Ceará. E o campeonato é assim, nós temos muitas equipes em nível técnico equilibradas, né? E a equipe do América surpreendendo. Vamos ver, né, até quando a equipe comandada ali pelos jogadores Arthur Maia, Max, né, conseguem, no caso, deslanchar no campeonato, né? Mas por enquanto ainda tudo incerto, né? Claro, a equipe do América pode abrir uma vantagem, ganhando esse jogo vai para 6 pontos, o que no começo é muito importante você ir acumulando essa gordura. Mas eu vejo que as duas equipes estão numa situação muito parecida, né? Começo de campeonato e jogos equilibrados, né? As duas jogando fora de casa nessa rodada. Ok, agora voltando aqui para o jogo, o Paraná dominou mais é certo dizer que o Paraná dominou mais o jogo aqui na Vila Capanema? Eu acredito que no final do jogo sim, né? No começo do jogo o Paraná ele tinha posse de bola, como foi comentado antes, mas não converteu em gols. Quem fez isso primeiro foi o Joinville. E assim, a diferença o Joinville precisa buscar, né, alguma outra alternativa, porque a equipe pouco criou mesmo, no geral. O grande destaque da equipe, o meio-campo lateral, né, que agora joga de meio-campo no Joinville, o Wellington Saci, que foi o craque do campeonato catarinense, vem pouco produzindo, né? Isso já vem de algumas partidas, tanto na Copa do Brasil quanto nessa partida. Então se espera muito dele, né? O Wellington Saci, quando consegue fazer a jogada individual, né, consegue fazer tanto na bola parada quanto nos dribles, é um jogador que se destaca, então se espera muito dele. Eu acredito que possa fazer o diferencial, ele aumentando o rendimento no segundo tempo. Já a equipe do Paraná é o que nós vimos, né? Lúcio Flávio, Municiano, Paulinho, muita jogada na área, porque o Giancarlo é um jogador de referência. Então acredito que o jogo do Paraná talvez não mude muito, mas o do Joinville precisa mudar sim, se a equipe quiser sair daí com algum resultado positivo. Bom, por último, vamos para a arbitragem, né? Nós tivemos 2 cartões amarelos, todos os 2 para a equipe do Joinville. Os cartões amarelos foram aplicados de forma correta. O árbitro, e de modo geral, como é que vai a atuação do árbitro no sentido de segurar o jogo que começou meio truncado e depois foi até se desenvolvendo? Olha, eu acho que o árbitro não teve influência em nenhum dos lances de gol, né, que é sempre o mais importante. Eu sempre digo que quando a arbitragem pouco aparece, né, nós vemos uma boa arbitragem, e é isso que aconteceu. Eu acho que o árbitro não teve um destaque, então ele fez uma boa arbitragem, os cartões foram bem aplicados. Só que no primeiro lance, aquele cartão do Washington, foi um lance de interpretação, né? Se fosse um árbitro um pouco mais rigoroso, ele poderia sim ter dado o cartão vermelho pelo carrinho muito violento do Washington, mas eu acredito que fora isso, no segundo lance de cartão amarelo também não houve necessidade de um cartão vermelho, foi um cartão muito bem aplicado pelo jogador, no jogador Bruno Aguiar, né? Uma falta clássica daquelas que para o lance de ataque, então tá tudo certo com relação à arbitragem. A aplicação do cartão vermelho, você acha que poderia mudar os rumos desse jogo ou não?
Olha, com certeza, né? O Joinville jogando fora de casa, em um momento onde a partida estava 0-0, realmente faria toda a diferença, né? Na verdade, até me corrigindo aqui, estava 1-0 para o Joinville nesse momento. Só que independente disso, ainda era muito pouco, o Joinville não produzia muito, certamente faria toda a diferença. Eu acredito que agora as equipes, pelo momento, não vêm com alteração, vamos esperar para confirmarmos, né? E esperar mais um bom segundo tempo aberto, um jogo realmente muito difícil de prever algum resultado. No caso, seria um cartão vermelho aos 16 minutos do primeiro tempo, que é bem cedo, um sexto do jogo, né? Relativamente falando de jogo ali, tinha acontecido, realmente muito pouco. Eu vou para um break rapidinho, a gente volta em 45 segundos, porque as equipes estão voltando com o gramado e volta com o Rafael Andrade. O Sampaio Corrêa ampliou lá, jogando em Juazeiro do Norte, né? Sampaio Corrêa agora vai goleando por 3-0 a equipe do Sampaio Corrêa. Olha o lançamento pro Jael, ele vai finalizar o chute! Agitou! Gol! É do Jack, é do Joinville, galera tricolor! Jael, o lançamento direto lá, buscando Jael, ele na corrida ganhou do zagueiro, na entrada da grande área ele bateu de primeira cruzado, o Jael cruel, galera! Fazendo o primeiro gol dele no jogo, o segundo do Jack, o segundo do Joinville, agora no Dorival de Brito e Silva, Vila Capanema tem Joinville 2, Paraná 0. Francisco, belíssimo lançamento ali pro Jael e ele, cruel, botou nos fundos da rede, ampliando o marcador pro Joinville. E mais uma vez, né, falha da defesa do Paraná nessas bolas lançadas, né? Isso que o Paraná tem que rever, né? Pelo jeito, uma dificuldade, o Joinville já estourou 3 vezes no jogo, 2 vezes em gol, né? Mais um lançamento dessa vez do setor esquerdo, não do goleiro Ivan como no primeiro, e Jael, né, com seu instinto matador, amplia para o Joinville, pegando também um belo chute ali, deslocando, né, o goleiro do Paraná, que não vai estreando bem, né? O João Ricardo, que está substituindo hoje o goleiro titular machucado. O Rodrigo Man para fazer a cobrança do lateral, cobrou mal ali, nos pés do jogador do Joinville, tenta a recuperação de posse de bola e o Lúcio Flávio conseguiu, vai levando a equipe do Paraná pro campo de ataque, Lúcio Flávio, maestro da equipe tricolor, levantou na grande área, dominou no peito ali o Giancarlo, a bola escapou um pouco dele, sobrou ainda no Paulinho, vai levar pra gente de fundo o cruzamento, passou! Giancarlo agitou! Gol! Giancarlo, camisa 9, a bela jogada de linha de fundo ali do Paulinho, ele chegou cruzando de primeira, chegou Giancarlo cumprimentando o goleirão do Joinville, Giancarlo da entrada da pequena área, ele tava desmarcado, tava livrinho ali, Giancarlo centroavante, camisa 9, faro de artilheiro, diminui o prejuízo paranista no primeiro tempo e agora no Dorival de Brito e Silva tem Paraná 1 Joinville 2. Francisco Duarte. O tempo todo nesta estação. Olha só, a bola na área, tirou a zaga do Joinville, voltou mais atrás, ainda o Breno levantou de novo, ia falhando de novo a zaga do Joinville, tira ali o Rafael, sobrou ainda com o Paulinho, ele dominou, levantou ali no segundo pau de cabeça, agitou!
Paraná Clube, galera tricolor! O lançamento do Paulinho lá dentro da grande área, galera! E o Giancarlo de novo, ele camisa 9, escorando de cabeça! Um belo gol do Paraná aos 37 minutos do primeiro tempo. Empatando o jogo do Dorival de Brito e Silva. Agora Giancarlo. Segundo gol dele, o segundo do Paraná. E do Dorival de Brito e Silva, Vila Capanema tem Paraná Clube 2. Joinville também 2. Tempo todo nesta estação. Vai pingar na área do Paraná. Falta de longe. A cobrança da falta. Chegou desviando de cabeça. Agitou. O goleirão João Ricardo catou o boleiro, saiu mal do gol, ameaça. E o Jael antecipou ali a zaga, pulando mais alto que todo mundo. Jael fazendo o segundo gol dele no jogo. O terceiro do Jack, o terceiro do Joinville. Jael, cruel. Agora, com 6 minutos de jogo nesse segundo tempo, o placar na Vila Capanema diz: Joinville 3. Ok, agora 9 horas e 54 minutos, faltando 6 minutinhos, agora 5 para as 10. Tá aqui, tá no ar o seu café do intervalo, aquele cafezinho pra você tomar aí no intervalo de jogo, pra se segurar acordado aí pro segundo tempo. Apesar desse jogo não estar precisando de nenhum café pra te manter acordado, tá bem animado esse jogão de bola aqui entre Paraná 2, Joinville 2, 4 golzinhos aqui neste primeiro tempo. Nós tivemos 2 cartões amarelos, um para o Washington do Joinville, outro jogador do Joinville também, o Bruno Aguiar. Nos 2 gols do Jean Carlos, um gol pro Paraná, um gol do Jael e outro do Edgar Júnior pro Joinville. Francisco Duarte, o que você achou aí desse primeiro tempo? Olha, é um primeiro tempo muito equilibrado, mas com a equipe do Paraná terminando melhor, né? Nos primeiros minutos as equipes erravam muitos passes, a defesa do Joinville se segurava muito bem, mas o jogo estava muito truncado, né? Nenhuma equipe se destacou. Até sair o primeiro gol do Joinville. Quando saiu o primeiro gol do Joinville, a equipe do Paraná buscou um pouco mais o jogo, né? Agressivou e como consequência acabou levando o segundo gol também da mesma forma, né? Numa jogada, um lançamento nas costas. E logo depois disso, a equipe do Paraná se lançou completamente para o ataque e conseguiu, na sua jogada mais forte, com o jogador Giancarlo, né, e 2 cruzamentos do Paulinho, um da direita e um da esquerda, chegar num empate. Logo após isso, o Joinville meio que se assustou. Só deu o Paraná no final do jogo. Mas por incrível que pareça, esse primeiro tempo termina com mais posse de bola do Joinville, né? 52 contra 48 do Paraná. O Paraná que começou com mais posse de bola, mas não conseguiu transformar isso em gols, né? Então nós tivemos 2 cartões amarelos pro lado do Joinville, uma equipe que marca muito forte, é normal que isso aconteça. E esperamos um segundo tempo muito aberto como foi o primeiro, né? Acredito que as equipes vão ajustar essas deficiências, né, do primeiro tempo. A equipe do Joinville dessa bola aérea que vem sendo um problema crônico, como já comentamos desde o estadual. E o Paraná que entrou muito desatento, né? A defesa do Paraná que levou 2 bolas nas costas e uma de um lançamento do goleiro, o que mostra a desatenção da equipe do Paraná. Mas por enquanto segue o esperado, né? Um jogo com muitos gols, um jogo bem movimentado e totalmente aberto.
Ok, já com os jogos encerrados, o Sampaio Corrêa nesse momento é o quarto colocado com 2 jogos, né? Tudo bem que esse foi o primeiro jogo da rodada, mas ele vai fechando aí os seus primeiros 3 pontos numa segunda partida, né? O Sampaio Corrêa que acabou de subir, né? Para a segunda divisão aí do nosso futebol. Francisco Duarte, você comentou que o Sampaio Corrêa é um time que acabou de subir, mas que é um time que não tem tantas condições. Já comentou que é um time que não é dos melhores, e que provavelmente pode talvez cair para uma Série C. O Sampaio Corrêa, seguindo com um jogo, né, que a gente faz um 3-0, que a gente pôde olhar e ver até alguns melhores momentos aqui, você acha que ele tem condições de se manter pelo menos na Série B? Como eu falei, ainda é muito cedo para determinar, né? Porque geralmente em campeonatos de pontos corridos, algumas equipes perdem jogadores no meio do campeonato, algumas equipes acabam não tendo força, né? Força política, investimento para trazer jogadores para a própria equipe, o que acaba caindo o rendimento, né? O Joinville nos últimos 2 anos foi muito prejudicado por isso, né? Um dos melhores anos do Joinville, o Joinville tinha o jogador Thiago Real, que vinha se destacando e acabou perdendo esse jogador e não conseguiu encontrar um outro jogador à altura, né? E na Série B do ano passado isso já não aconteceu muito, mas o time caiu de rendimento, sim, começou um campeonato por muitas rodadas, dentro do G4, abrindo vantagem, e no final do campeonato, por apenas 1 ponto, né, no critério de gols marcados ali, o Joinville acabou ficando de fora da Série A, né? E esse ano eu acredito que não vai ser diferente, tanto para as equipes que vão cair quanto para as equipes que vão subir. Esperamos mais um campeonato muito equilibrado, né? Agora a questão favorito não é. Da mesma forma que a Chapecoense ano passado, muitos olhavam e diziam, poxa, uma hora a Chapecoense vai cair de rendimento, não vai dar certo, e a Chapecoense acabou quase tirando o título do Palmeiras, né? 2 pontos de diferença do campeão, né? O Palmeiras, que era o grande favorito, tinha o melhor elenco disparado, mas a Chapecoense surpreendeu realmente. Então podemos esperar de tudo, né, num campeonato tão equilibrado como vem sendo a Série B. Agora, dos 2 times que têm condições de ultrapassar o Paraná e o Bragantino, né, que vem aí com 4 pontos com esses 2 jogos disputados, o Paraná pode chegar a 6 se vencendo o jogo de hoje, mas somente o Atlético do Rio Grande, o América do Rio Grande do Norte e o Ceará tem condições de ir aí aos 6 pontos. Tem um jogo, vão jogar ainda no final de semana. O que você tem para falar sobre o América do Rio Grande do Norte e do Ceará? Bom, são 2 equipes que vêm de realidades diferentes, né? A equipe do Ceará é uma equipe que tem um investimento muito maior, né, que vem tentando esse ano novamente subir. Já a equipe do América, por lá se fala em apenas não cair, porém a equipe do América vem jogando um futebol diferente, né? A equipe do América vem surpreendendo, né? E vem conseguindo bons resultados, inclusive na Copa do Brasil passou com tranquilidade da primeira fase. A equipe do América que pega um jogo, ao meu ver, né, um jogo menos complicado. A equipe do América enfrenta o Oeste fora de casa. O Oeste é sempre complicado enfrentar fora, né? Equipes paulistas muito fortes em casa, mas ainda assim o América é mais time. Já na parte do Ceará, eles enfrentam o América Mineiro. O América Mineiro que fez uma campanha boa, vamos assim dizer, no Campeonato Mineiro, né? Que vem com jogadores esse ano um pouco de mais nome, como o próprio Obina. Então é uma equipe muito perigosa, né? Uma equipe que pode sim tirar 3 pontos da equipe do Ceará. E o campeonato é assim, nós temos muitas equipes em nível técnico equilibradas, né? E a equipe do América surpreendendo. Vamos ver, né, até quando a equipe comandada ali pelos jogadores Arthur Maia, Max, né, conseguem, no caso, deslanchar no campeonato, né? Mas por enquanto ainda tudo incerto, né? Claro, a equipe do América pode abrir uma vantagem, ganhando esse jogo vai para 6 pontos, o que no começo é muito importante você ir acumulando essa gordura. Mas eu vejo que as 2 equipes estão numa situação muito parecida, né? Começo de campeonato e jogos equilibrados, né? As 2 jogando fora de casa nessa rodada. Ok, agora voltando aqui para o jogo, o Paraná dominou mais é certo dizer que o Paraná dominou mais o jogo aqui na Vila Capanema?
Eu acredito que no final do jogo sim, né? No começo do jogo o Paraná ele tinha posse de bola, como foi comentado antes, mas não converteu em gols. Quem fez isso primeiro foi o Joinville. E assim, a diferença o Joinville precisa buscar, né, alguma outra alternativa, porque a equipe pouco criou mesmo, no geral. O grande destaque da equipe, o meio-campo lateral, né, que agora joga de meio-campo no Joinville, o Wellington Saci, que foi o craque do campeonato catarinense, vem pouco produzindo, né? Isso já vem de algumas partidas, tanto na Copa do Brasil quanto nessa partida. Então se espera muito dele, né? O Wellington Saci, quando consegue fazer a jogada individual, né, consegue fazer tanto na bola parada quanto nos dribles, é um jogador que se destaca, então se espera muito dele. Eu acredito que possa fazer o diferencial, ele aumentando o rendimento no segundo tempo. Já a equipe do Paraná é o que nós vimos, né? Lúcio Flávio, Municiano, Paulinho, muita jogada na área, porque o Giancarlo é um jogador de referência. Então, acredito que o jogo do Paraná talvez não mude muito, mas o do Joinville precisa mudar sim, se a equipe quiser sair daí com algum resultado positivo. Bom, por último, vamos para a arbitragem, né? Nós tivemos 2 cartões amarelos, todos os 2 para a equipe do Joinville. Os cartões amarelos foram aplicados de forma correta. O árbitro, e de modo geral, como é que vai a atuação do árbitro no sentido de segurar o jogo que começou meio truncado e depois foi até se desenvolvendo? Olha, eu acho que o árbitro não teve influência em nenhum dos lances de gol, né, que é sempre o mais importante. Eu sempre digo que quando a arbitragem pouco aparece, né, nós vemos uma boa arbitragem, e é isso que aconteceu. Eu acho que o árbitro não teve um destaque, então ele fez uma boa arbitragem, os cartões foram bem aplicados. Só que no primeiro lance, aquele cartão do Washington, foi um lance de interpretação, né? Se fosse um árbitro um pouco mais rigoroso, ele poderia sim ter dado o cartão vermelho pelo carrinho muito violento do Washington. Mas eu acredito que fora isso, no segundo lance de cartão amarelo também não houve necessidade de um cartão vermelho, foi um cartão muito bem aplicado pelo jogador, no jogador Bruno Aguiar, né? Uma falta clássica daquelas que para o lance de ataque, então tá tudo certo com relação à arbitragem. A aplicação do cartão vermelho, você acha que poderia mudar os rumos desse jogo ou não? Olha, com certeza, né? O Joinville jogando fora de casa, em um momento onde a partida estava 0-0, realmente faria toda a diferença, né? Na verdade, até me corrigindo aqui, estava 1-0 para o Joinville nesse momento. Só que independente disso, ainda era muito pouco, o Joinville não produzia muito, certamente faria toda a diferença. Eu acredito que agora as equipes, pelo momento, não vêm com alteração, vamos esperar para confirmarmos, né? E esperar mais um bom segundo tempo aberto, um jogo realmente muito difícil de prever algum resultado. No caso, seria um cartão vermelho aos 16 minutos do primeiro tempo, que é bem cedo, 1/6 do jogo, né? Relativamente falando de jogo ali tinha acontecido, realmente muito pouco. Eu vou para um break rapidinho, a gente volta em 45 segundos, porque as equipes estão voltando com o gramado e volta com o Rafael Andrade.